Viva, eu sou a Sofia, bem-vinda ao Ideias de Trazer por Casa e a mais uma terça minimalista. Hoje gostaria de lhe propor uma reflexão e partilhar um pouco sobre a minha experiência do Natal e talvez sob a ótica do minimalismo. Há dois tópicos que me surgem sempre quando penso sobre o minimalismo e o Natal, quando faço esta associação. Aliás, são três os tópicos, mas pronto, vou deixar o outro para o fim. Um deles são as decorações de Natal. E houve um momento em que achei que apesar de nós só termos uma caixa, acredito que hajam pessoas que tenham mais, acredito que hajam pessoas que tenham menos, como em tudo o resto, em todas as outras partilhas que faço, esta é a nossa experiência, vale o que vale. Não é suposto que seja exemplo para ninguém, a não ser de que é possível fazer diferente quando alguém almeja este diferente, porque de resto não é exemplo para ninguém, não é assim que deve ser de todo, nem julgo quem faz diferente, seja para mais, seja para menos, para que sentido for, se isto fizer algum sentido. Não, porque esta é a minha experiência e é o que é, vale o que vale. Há momentos da minha vida em que pode fazer mais sentido de uma forma diferente, neste momento faz-me sentido desta forma. Então, houve uma altura em que eu notei, como dizia, que nós tínhamos uma caixa das grandes, plásticas assim, com tampa, guardada lá fora na casa das máquinas, com coisas que só serviam uma única vez por ano. E muitas delas nem serviam. E todas estas coisas tinham a ver com o Natal, é a caixa de Natal, onde está uma árvore de Natal pequena e uma série de decorações. Então, nesta altura do ano tem sido tradição usar-se as decorações mais diverso nível, sei lá, as decorações para a mesa, as decorações da porta, as decorações para espalhar pela casa, não é? As luzes de Natal. E faz sentido, faz todo o sentido, especialmente para quem vibra com o Natal, quem o vive, quem tem crianças em casa também para acender a magia do Natal, para quem celebra o Natal, logicamente. Faz todo o sentido. A nós, se calhar, não nos fazia muito sentido. Para mim, não me fazia muito sentido ter ali uma caixa parada com coisas que só saíam uma vez por ano e, como disse, muitas delas nem isso. Da mesma forma como tinha o equivalente a uma caixa assim, cheia de decorações de Halloween, quando já não fazíamos festa de Halloween. Então não valia a pena tê-las ali guardadas na caixa. E fui-me desfazendo delas. Há algumas que ainda guardei, porque estou assim mais apegadita a elas, mas vamos com calma, um passinho de cada vez e já é bom. Quanto ao Natal, o assunto é o mesmo. Então, há algumas decorações que eu ainda ponho em algum lado no Natal. Nós pomos o equivalente a uma coroa, porque não é algo em madeira, feito em madeira e tecidos, pintado, na porta da rua a desejar umas festas felizes. A árvore não temos montado já há uns anos, é uma árvore pequena, artificial, que já está decorada. É só montar e pronto. Já não temos, foram saindo no destralho, mas tínhamos alguns bonecos em resina, algo idêntico do Pai Natal. Era azul e branco o fato deste Pai Natal, tinha um de fato vermelho e branco, e temos dois bonecos de neve que colocamos também, um feito em malha e o outro são umas caixas como aquelas de presentes, 3 caixas empilhadas umas nas outras que formam um boneco de Natal. Um destes bonecos de Natal, boneco de neve, não é? De Natal, esteve durante o ano inteiro, uns 2 anos, na cozinha. Aliás, eu acho que ainda lá está, já pensei em tirá-lo várias vezes este ano, mas resistiu até ao Natal. Vai ficando e nós achamos piada estar ali e pronto, e deixamos estar. É preciso repensar estas coisas, se nos fazem sentido ou não, se estamos a fazer apenas por um hábito, mesmo que não nos faça muito sentido, seja pelo que for, se calhar é útil nós pensarmos se vale a pena ter tudo aquilo que nós temos
guardado a maior parte do ano para usar numa altura do ano. Se isto nos faz feliz, fantástico! Se nós vibramos com o Natal, se aquilo nos faz sentido, se recebemos muita gente naquela altura e queremos a casa animada, em clima de festa também na decoração, fantástico! Também faz todo o sentido. Para mim, não me faz sentido na minha vivência. Então foi algo que foi reduzindo ao longo do tempo, foram as decorações de Natal. E antes de passar ao próximo tópico, partilho um pouco sobre como era antes na casa dos meus pais, quando eu era criança, o festejado Natal. Nós passávamos o Natal em casa e vinham passar connosco geralmente a minha avó e a minha tia paternas, e era isto. Na nossa casa, no Natal, éramos só nós, na consoada e no dia de Natal. Nós todos os anos enfeitávamos a árvore, íamos com o meu irmão e os meus pais, em família, até ao pinhal, passear e apanhar um pinheirinho pequenino, coitado do pinheiro, mas pronto, era cortado e trazido para casa, pequenino, ou às vezes era um maior. Depois, mais tarde, haviam à venda pela junta de freguesia e nós comprávamos desses, que são criados para esse efeito, não é? Mas antes não havia, e antes íamos todos abastecer-nos ao pinhal e tínhamos um pinhal imenso no local onde morávamos, que hoje em dia já não existe. São casas nesse sítio. Mas também há um bocadinho de mata, não é mau todo. Há um bocadinho. Então naquela altura nós íamos apanhar o pinheiro, íamos apanhar musgo e depois fazíamos o presépio. Tínhamos as figurinhas em barro e adorava montar o presépio, porque depois brincava, era uma brincadeira, tudo aquilo era uma brincadeira. Ir buscar a árvore era passear e brincar, sinónimo disto. Chegar a casa, montá-la, decorá-la, era tudo feito na altura, não era, pronto, um kit, a gente mete numa caixa, tira da caixa, é só abrir e está tudo montado, não é? Não, então nós enfeitávamos com algodão a fingir neve, nós punhamos aquelas fitinhas coloridas que brilhavam, punhamos os sininhos, punhamos as bolas, aqueles chocolates que eram pais natais, bonecos de neve, gatinhos, coisas do género, sininhos e bolas, eventualmente, embora isso tenha sido tudo mais tarde. Punhamos a estrela lá no alto, embaixo o pinheiro ficava num vaso com terra e pedras para aguentar, para ele não tombar, não é? Para ter peso, que era envolvido em papel de embrulho. Então ficava sempre tudo assim muito bonito e punhamos um laçarote e depois fazíamos geralmente, tínhamos uma mesa para o presépio ali ao lado e punhamos os presentes ali. Então era tudo tão empolgante e tão brincadeira e coberto com musgo, tanto o pé da árvore natal como o presépio, era um manto de musgo. E era fascinante, só por isto, pelo ato de, não era chegar ali e pronto, é dia de Natal, não, era o montar tudo isto, a antecipação, o criar, o caminho até lá, que era um espetáculo e era vivido em família. Hoje em dia, nós, e já há muitos anos que não é assim, não é? Não temos estes hábitos, as coisas mudaram, hoje em dia compram-se as árvores e usam-se artificiais, e que eu acho muito bem. Enfim, foram-se reduzindo aqui uma série de questões, de detalhes na decoração de Natal, no Natal em si, porque já não faz o sentido que fez um dia, não é? A circunstância mudou, é sempre diferente quando nós somos crianças, mas as circunstâncias mudaram. Então é natural que a decoração em si também tenha sofrido o impacto, não é? Ou a influência desta mudança. Faz todo o sentido, é o segundo tópico, não é? Minimalismo quanto às prendas. E nós temos sido minimalistas, bastante minimalistas cá em casa, porque quem tem recebido prendas têm sido as crianças, não é? Mesmo que crianças já grandes, mas são crianças, não, já são adolescentes e uma criança, mas pronto, são as crianças. E para os adultos há um miminho, mas não é propriamente a prenda, não é? Há miminhos, podem haver miminhos, podem não haver miminhos, geralmente há miminhos, mesmo que não sejam ali naquele dia ou naquela noite, não é? Nós sempre abrimos as prendas no dia, na meia-noite do dia 24, sempre foi assim. Quando eu era miúda, daquilo que eu me lembro, não me lembro de abrir de manhã, lembro-me de abrir à noite, não sei, não faço ideia. A mim faz-me sentido oferecer prendas no Natal, sim.
como faz sentido oferecer prendas fora do Natal? Sim. Ou seja, não é porque é Natal, apenas porque é mais uma boa oportunidade para mimar alguém. E esta prenda ou este mimo, como eu prefiro chamar-lhe, não precisa de ser assim uma exorbitância, não precisa de ser algo nem sequer comprado, mas é um mimo a alguém. Pode ser um mimo feito, pode ser um mimo comprado, pode ser um mimo experienciado, uma experiência e não necessariamente algo embrulhado numa caixinha e oferecido, não é? Com um laço a condizer. São mimos e a mim faz-me sentido oferecer mimos em qualquer altura do ano. Talvez não ofereça tantos mimos quanto gostaria a algumas pessoas, mas que me são muito queridas, não é? Às pessoas que me são queridas, mas gosto de ir oferecendo porque me apetece, não porque é uma data específica. Mas o Natal ou qualquer outra data específica é mais uma boa oportunidade, mais uma boa razão, não é? Uma boa desculpa para mimar alguém. Então faz-me sentido oferecer, dar mimos no Natal? Sim. O problema é que nem todos pensam da mesma forma. E às vezes há pessoas que estão presentes na nossa vida e que estão presentes lá no dia de Natal ou na noite de Natal e que criticam muito esta questão da troca de presentes, e por mais que se lhe diga que é uma boa oportunidade para mimar e só mima quem quer, mas quem é mimado que receba o mimo. Se quiser, se não quiser, também pode devolver o mimo de volta. Faça como quiser, mas não precisa de estar sempre a remoer nisto e impor de alguma forma, dar a opinião quando não pediram, pronto, quanto a esta questão, e estou a ser muito direta. Então esta é uma questão que me custa a mim e muitas vezes me coíbo de mimar mais no Natal as pessoas que estão presentes por isto, e acho que é uma pena, mas prefiro não me chatear e deixar para oferecer noutro dia os mimos sempre que me apetece, pronto. Porque aí não podem dizer esta coisa de Natal é para as crianças e bababá, e mesmo quando se dá às crianças há um bababá associado também, então eu prefiro, deixa, e depois no dia a seguir, uma semana depois, 3 meses depois, o que for, é mais uma boa oportunidade para mimar alguém. Terceiro tópico é a mesa de Natal. A mesa de Natal já há muitos anos que me faz uma grande confusão, embora não precise de o verbalizar, geralmente não verbalizo. É muito raro eu comentar este assunto e geralmente comento antes da altura de Natal, ao pensar na fartura da mesa de Natal, e está tudo bem que se tenha muitas coisas para comer e mais vale ter a mais do que a menos, é tudo certo, isso para mim vale em qualquer refeição quando se recebe, não é? Em casa. O problema é que de facto nós nos habituamos a ter uma mesa farta mesmo durante as festas. Eu lembro-me que em casa dos meus pais sempre foi assim, montava-se a mesa para o Natal e ficava montada até depois do Ano Novo, não é? Só no dia de Reis é que se desmonta a árvore de Natal, e assim como a mesa de Natal, que fica sempre posta e sempre com os doces e os salgados e aquelas coisas todas. E se nós pensarmos na quantidade de comida, que não é assim muito saudável, não é? Uma coisa é que nós petiscarmos, uma coisa é nós comermos de vez em quando, outra coisa é, durante um bom tempo, ter todos os dias ali à disposição, e todos os dias vamos lá e debicamos, não é? Pelo menos se quisermos. Para mim é se quiser. Eu geralmente estas coisas não as como de bico, mas não vou insistir muito porque eu começo logo a notar os efeitos e prefiro não. Para muitas pessoas não é assim, há dificuldade em resistir à tentação daquilo que ali está. E muitas vezes a desculpa é depois traga-se. Não vale a pena então fazer, não vale a pena então comprar, não é? Para não deixar estragar-me e também para não fazer mal e para não abusar e pronto. Independentemente aqui destas questões, açúcares ou trigos ou salgados ou fritos, de facto são muitos açúcares, muito fritos, muitos trigos já agora, muitas destas coisas em grande quantidade que estão ali em cima da mesa durante todo este tempo. E sim, não precisa ser desta forma, mas esta é a tradição, ou pelo menos é a tradição da minha zona, da tradição na minha família, sempre foi assim. E já há muito tempo que me faz alguma confusão
Eu diria já há muitos anos que isto me faz alguma confusão. Eu penso nisso, mas não verbalizo. Por aqui é uma tradição, não vou mexer nela. Trazê-la para mim é que já é outra história, não é? E de facto nós aqui em casa não temos essa tradição. Não costumamos ter uma mesa cheia destas coisas, não. Há destas coisas sim, mas em conta e medida que nos parece adequados, porque não há necessidade, não é, de mais do que. Quanto à mesa, à ceia em si, quando se recebe, e nós costumamos receber a família nestes dias, não é? Faz todo o sentido em se pensar em qual vai ser o menu, o que é que as pessoas gostam, o que é que nós vamos fazer. Geralmente nós fazemos aquela, e é mais a minha mãe, a minha sogra também, eles vão fazendo aquelas coisas que mais gostam de fazer, ou que é tradicional, mais gostar é relativo, que é tradicional fazer, e que acham que é a comida da ceia ou da consoada ou do dia de Natal, não é? Então costuma ser o famoso bacalhau cozido ou no forno com batata e couve. Costuma ser no dia seguinte o polvo, na terra da minha mãe era o polvo e o cabrito, não é? No forno. E pronto, há assim uns extras para as crianças, e há o menu vegetariano, que pronto, esse sou sempre eu que trato. E esse não costuma ser pensado, confesso que acaba por ser muito minimalista, porque como não é feito a pensar nos convidados, é feito a pensar em mim, e depois quem quiser pode comer à vontade, porque quem lá vai não vai comer o vegetariano, embora possa aproveitar e comer ou provar, ou porque quer mesmo, como a minha cunhada quer sempre comer da comida que eu como, para provar e para comer diferente do que costuma comer no dia-a-dia. Então, se eu fosse para oferecer aos convidados, aí eu pensaria no menu, se calhar, de uma forma mais cuidada. Como não é o caso, geralmente eu faço de acordo com aquilo que me apetece no momento, de acordo com aquilo que eu tenho no frigorífico. Pronto, ou seja, como em qualquer outro dia da semana, do mês, do ano. Mas só por isto, claro. Era isto que eu tinha para partilhar hoje aqui, esta proposta de reflexão sobre a fartura ou o minimalismo, que não precisa de ser contrário à fartura de forma alguma, ou à abundância e à prosperidade de forma alguma. Será, tal como o minimalismo nos propõe, adequado nós avaliarmos se nos faz sentido a nós, se nos faz felizes, mesmo que fazendo pelos outros à nossa volta, não é? Que faça felizes os outros, mas que nos faça feliz por isso, que nos faça felizes a nós, que nos faça todo o sentido aquilo que nós fazemos, não porque é algo que está instituído de alguma forma, uma tradição da nossa família. As tradições somos nós que as fazemos, então eu gosto de criar tradições. Todos nós o podemos fazer, renovar, porque isto é algo que vai acontecendo naturalmente, de acordo com as necessidades, não é? Aí está, a prova disso é a árvore que passou de verdadeira para artificial em poucas décadas. Então isto vai acontecendo naturalmente, geralmente de uma forma não pensada. Se for de uma forma mais consciente, esta escolha pode nos ser mais prazerosa e mais frutuosa. Então é isso que eu proponho hoje aqui, esta reflexão sobre as escolhas que nós fazemos nesta altura do ano também, para que nos façam mais felizes e que nos façam mais sentido para uma vivência mais plena. Diga-me abaixo nos comentários o que pensa sobre este tema, como é a sua tradição ou que tradição gostaria de iniciar agora na sua vida, no que diz respeito a esta época do ano. Entretanto, por hoje é só. Até breve, espero que tenha gostado e tenha um dia feliz. E uma notinha. Quero dizer que ainda não recebi cartinhas para o sorteio, por isso lembro que no vídeo do sorteio eu deixei lá, aliás, na descrição de todos os vídeos tem lá uma morada para onde pode escrever a sua cartinha, seja para participar no sorteio ou não, mas as primeiras 2 cartinhas que chegarem vão receber um miminho, vão receber uma oferta. Por isso, estou à espera da sua cartinha para se estar a conhecer um bocadinho mais, para nós continuarmos a conversa de uma forma um bocadinho diferente. Eu já previa que este sorteio fosse um bocadinho diferente dos anteriores, que teria menos participações, porque de facto implica algo mais, não é? Implica escrever uma carta, sair à rua para a pôr no correio,
dar-se a conhecer um bocadinho mais, implica mais algum investimento, não é? Então é natural que não tenha assim tantos adeptos. Por outro lado, eu acredito que alguns também pensassem em escrever, mas depois pensam, não vai ser das primeiras, não é? São duas, não, com certeza há pessoas que vão escrever e chegar lá mais depressa às suas cartas, porque eu até estou noutro país e tudo, como do outro lado do oceano, então não vai chegar a tempo para o sorteio. Pois mesmo que esteja aí desse lado do oceano, que não este, sei lá, ou do outro lado do mundo, como, sei lá, naquele lado onde os olhos são mais assim, pode ser que a sua cartinha chegue num dos primeiros lugares, porque até agora, Nichols. Por isso, participe no sorteio, escreva-me, está bem? Vou gostar muito de receber a sua cartinha. Por hoje é só. Beijinho.